Hebreus, capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. João capítulo 6, verso 35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Desse mesmo capítulo, no verso 63, somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Como está o seu alimento espiritual? Você tem alimentado o seu espírito? Se você tem alimentado o seu espírito, como está a qualidade desse alimento? Para poder ficar de forma mais clara e didática, quando você se alimenta de alimentos que, nutricionalmente falando, possuem nutrientes, o seu corpo vai trazer saúde. Quando você ingere alimentação processada, que é lotada de conservante e desprovida de nutrientes em grande quantidade, ou se isso compõe a maior parte da sua alimentação, consequentemente você vai estar cheio, mas não vai estar alimentado. E qual a diferença de um para o outro? Aqui nós vemos nesses 3 versículos Jesus falando que ele é o quê? O pão da vida, que as palavras que ele diz são espírito e são vida. Assim como nós definimos aqui a questão da alimentação, o que é uma boa alimentação e o que é uma alimentação ruim, e que conforme aquilo que você se alimenta mais vai corresponder aos resultados que você vai ter no seu corpo, com o seu espírito não vai ser diferente. Dependendo daquilo que você se alimenta, você pode ter vida ou você pode ter morte. Se a sua alimentação principal, a sua maior parte compõe alimentação ultraprocessada, o seu corpo vai dar sinais, e um dos indícios são várias doenças que acometem isso. Da mesma forma, quando você se utiliza de alimentos que têm nutrientes que foram gerados pela natureza, consequentemente, o seu corpo vai te trazer mais saúde. Da mesma forma é aquilo que você alimenta. E é muito importante entender que a palavra de Deus ela é viva. E quando você se alimenta de vida, você vai ter vida. Da mesma forma que se você se alimentar de morte, você também vai ter morte. Então, a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Assim também, como se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então, é um tipo de alimento aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, conversas que você tem, e aquilo que você vê muito, aquilo que você ouve muito, estão te trazendo vida ou estão te trazendo morte? E não é negar aquilo que acontece de ruim do mundo. Até mesmo o próprio Jesus ele orou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, conhecedores dessa palavra que traz vida, nós temos a obrigação de diariamente alimentar o nosso espírito com aquilo que traz vida. Talvez nós temos muito tempo para assistir muitos seriados, muitos filmes, mas que muitas das vezes não vão estar trazendo vida para o nosso espírito, e sim morte. E negligenciamos as palavras que são vida, assim como a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Se tem algo que todos nós temos e que Deus nos dá, é o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém, mas a partir do momento que nós alimentamos de vida, de espírito e vida, que é da palavra de Deus, consequentemente, essas palavras entrando
em nossa vida, através dos nossos olhos ou através dos nossos ouvidos, vão nos dar uma sanidade mental. Porque a nossa natureza, por si só, ela é pecaminosa, ela tem tendência. Você vai conviver com essa natureza até o último dia da sua vida. Por isso que Jesus, quando subiu, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco 24 horas por dia. Mas esse mesmo Espírito também, Jesus orientou que nós devemos comer do pão da vida e da palavra que traz vida. E nesse contexto eu te pergunto, você tem se alimentado dessas palavras? Você tem lido um versículo? Você tem lido um capítulo por dia? Você tem compartilhado com alguém a palavra de Deus? Porque quando isso acontece, o seu espírito é alimentado e, consequentemente, você adquire uma sanidade mental melhor. Eu tenho dito muito que antes de você procurar um psicólogo ou psiquiatra, e não estou negando, falando que você não precisa, não é isso, procure se você precisar. Mas antes disso, você tem alimentado o seu espírito, você tem buscado a Deus em oração, você tem colocado diante dele aquilo que te aflige, porque esse contato constante com o Senhor Jesus vai trazer vida para a sua vida. Você tem se alimentado espiritualmente? Você tem estado em contato com a palavra de Deus? A vida que você está procurando, você encontra somente em Deus. Assim como aquilo que você come, dependendo do que você escolhe comer, vai te trazer vida ou morte. E dependendo daquilo que você vai beber líquido, vai te trazer vida ou morte. Assim também, aquilo que você coloca na frente dos seus olhos pode trazer vida ou pode trazer morte. Não é negar o que acontece aí fora, mas ter um contato constante com a palavra de Deus, porque isso gera transformação. Se existe um problema atual que nós enfrentamos, é falta de sanidade. Nós vemos que, por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. E por que disso? Porque temos estado cada vez menos em contato com a palavra de Deus, que é o que traz vida. Porque temos que ser profissionais excelentes, temos que entregar altas demandas e devemos fazer isso para a glória de Deus, ao mesmo tempo que devemos alimentar constantemente o nosso espírito para não nos perdermos. Devemos ser profissionais exemplares, devemos dar atenção para as nossas famílias, para o esposo, para a esposa, para os filhos, devemos cuidar da nossa saúde, ir à academia, exercitar o nosso corpo, mas não podemos negligenciar o contato com o alimento espiritual, que é Jesus, porque Ele é o pão da vida. Se você não tem se alimentado espiritualmente, a partir desse momento agora, coloque um lembrete no seu celular para que você leia a palavra de Deus. Talvez você já acorda o seu dia na correria, então passe a orar espiritualmente, em pensamento. Você começa a conversar com Deus dentro do ônibus. Não coloca nenhum áudio, não coloca nada de ensino, apenas feche seus lábios enquanto você está ali dentro do ônibus ou dentro do carro e conversa com Deus. Se você vai para o trabalho de carro, coloque ali louvores, coloque ali a Bíblia falada, que hoje em dia você encontra em muitos aplicativos. Talvez você está passando por um momento de morte espiritual. Você está fraco espiritualmente. E para que a sua vida seja restabelecida, você precisa do contato com Jesus, que é a palavra viva. A partir de agora, tenha esse contato constante. Ouça pregações, cante louvores. Leia a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia, 15 versículos, não importa. Separe esse tempo. Porque se você negligenciar isso, você pode até ter sucesso em outras áreas, mas você corre o risco de perder a sua alma. Você corre o risco de ir para aquilo que a maioria vai hoje, que são pessoas mortas espiritualmente. E quando você se alimenta do autor da vida, você encontra destino, você encontra localização, onde você deve estar. Você encontra orientação, tanto nas horas boas, como também nas horas ruins. O salmista Davi pode dizer, ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No momento de aflição, quando ele realizou essa declaração, ele conseguiu fazer porque ele estava em contato com a palavra de Deus. Se alimente da palavra, se alimente do Espírito de vida que é a palavra de Deus, se alimente de Jesus que é o pão da vida. E saiba que o Deus de paz é e será com você. Mas se alimente constantemente, porque isso vai ter um impacto monumental na sua vida. E por mais que a gente venha negligenciar, talvez você está procurando cura para várias doenças, mas às vezes a sua doença está no seu espírito, com aquilo que você tem alimentado ele. Meu nome é Denilson Silva, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe essa mensagem de paz. E a partir de agora, alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Que o Deus de paz te abençoe e te dê vida no seu espírito.